Como é que você foi se tornar cônsul honorário de Bangladesh? Como que aconteceu? Quem fez esse contato? Como é que tudo levou a isso? Eu sei que é uma história longa e tem muita coisa que eu quero te perguntar. Como é que aconteceu isso? Cônsul honorário de Bangladesh, o nosso famoso Lelo. Como que isso aconteceu, Lelo? Paulo, vou te contar que realmente foi uma coisa que eu não esperava, foi uma coisa que Não aconteceu esperava, né? sem muito Preparação. preparação nem nada de correr atrás, de Sim, você não buscar, correu não atrás. era meu... Na verdade, quando eu comecei a fazer faculdade, eu até pensei em um dia fazer o curso, a prova para o Itamaraty, para me tornar um diplomata de carreira. Então, até me passou pela cabeça, mas a vida foi me levando para outro lado, acabei entrando na área empresarial, comércio exterior, a minha formação é em administração com comércio exterior, então acabei Certo. indo não para o lado diplomático e sim para o lado comercial. Comercial. Daí, quando eu comecei a dar aula, um belo dia minha coordenadora me chamou e falou assim, Marcelo, teve a embaixadora aqui de Bangladesh, ligou aqui para a faculdade, ela está vindo para Curitiba e ela queria dar uma palestra para os estudantes Uau. e podia recebê-la, podia... Lá numa universidade que você dá aula. Na universidade que eu dou aula. Uhum. Daí eu falei assim, Claro. por mim tudo bem, Sim. claro, vai ser um prazer, não sei o quê. Ela virou para mim e falou assim, você pode ir apanhá-la no aeroporto? Eu falei, tá bom, não tem problema, vamos lá. Certo. Primeira coisa, como o meu mestrado, eu foquei a tese do meu mestrado na área de cultura internacional, Sim. principalmente a negociação baseada em aspectos Culturais. culturais. Inclusive, Então, você fez esse mestrado nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Em qual universidade que você fez? Na Baldwin Wallace Baldwin University, Wallace, em Cleveland. 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 Você ficou morando lá e fez o Fiquei mestrado. 3 anos 3 anos lá. nos Que Estados bacana. Uma Unidos. experiência fantástica internacional. 6 meses de neve por ano. Nossa, Pense eu sei num bem lugarzinho que é frio. Tá bacana. Que bacana. Experiência Você legal. veio com mestrado nessa parte cultural de negociações. Né? Era um mestrado na área de negócios internacionais, Certo. mas a tese do meu mestrado foi na área de negociação baseada em aspectos culturais. E para isso eu tive que estudar as diferentes culturas Sim. e como você se portar diante de numa mesa de negociação, você não cometer erros, gafes, que às vezes podem levar a perder um negócio ou ofender a pessoa. Exatamente. Então, tinha esse cuidado. Então, Exatamente. a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, eu já ouvi falar que existe Bangladesh. Eu sei que é um país. Mas onde é que fica exatamente Bangladesh? Fui pro livro. Abri os livros, fui na internet. Aí, tá ali no nordeste da Índia. Ele é praticamente todo circundado pela Índia e tem uma fronteirinha pequena com Mianmar. Eu falei, beleza, já descobri onde é que é. Daí comecei a ler um pouquinho sobre o país e daí eu vi assim, é um país muçulmano. Eu estudei muito sobre a cultura islâmica, sobre o ser muçulmano. Então, o que eu falei? Eu acho que não vou ter muito problema, vai ser tranquilo. Eu procuro até desmistificar o islamismo com os meus alunos. Sim. Então, também existe, assim como a gente falou do exército, o islamismo tem toda uma filosofia de vida. Totalmente diferente daquilo que as pessoas acreditam ou pensam que é o que fazem às conexão vezes... com o Estado Islâmico, que não é nada a ver com o islamismo. São os extremos, na verdade. Exatamente. Mas o que eu quero te dizer? Que daí eu já falei, opa, tem alguns aspectos que eu tenho que cuidar, principalmente a hora que eu vi que era uma mulher que estava vindo. A embaixadora era uma mulher. Sim. Então... Daí eu falei assim, bom, então existem procedimentos, como é que eu vou me portar? Certo. Então eu cheguei com uma plaquinha com nome no aeroporto, estava esperando, queria ser o mais cordial possível, sem passar dos limites, enfim, quis parecer, porque a gente tem essa mania, nos Estados Unidos, dentro dessa área de cultura, eles dizem que o povo latino é chamado high contact, que é aquele que ele tem que pegar na pessoa, pegar na mão, bater nas costas. Então a gente tem que tomar cuidado para não ter, reservar, assim como o americano, ele precisa... Passar do espaço... Que assim, é um braço.
Então, a distância de segurança do americano. Exato. Eu já tive, vou te contar, vou cortar, deixa eu pegar esse... Eu tive por favor. Um amigo meu, enquanto eu estava fazendo o curso, um brasileiro chegou lá, eu estava numa festa, conversando com uma americana, e ela da área de TI, num monte de projeto, e um amigo meu tinha acabado de chegar naquele dia, ele foi para a festa, um brasileiro, e ele era da área de TI. Eu falei, vou juntar esses dois, já pode dar negócio. Pode dar um negócio, ou de repente vai trabalhar junto, vou puxar um cara aqui. E ele chegou, a primeira coisa, ele se aproximou dela para querer dar um beijo nela. A menina deu um pulo para trás, arregalou um olho. Totalmente contrário à cultura dela. Sim, porque ele invadiu o espaço dela. Físico dela. E assim, foi aquele choque inicial, só que daí aquele clima que se formou, ele quebrou tudo e foi por água abaixo qualquer possibilidade de negócio. Então, a gente tem que começar devagar, a gente tem que ver qual é a abertura que cada cultura te dá para você ir chegando. Então, o que aconteceu? Quando eu recebi a embaixadora, primeiro eu não sabia que tipo de vestimenta que ela ia estar chegando. E chegou próximo de mim uma pessoa assim de calça, jeans. Isso foi há quanto tempo? Isso foi... Uns 5 anos, mais ou menos. 5 anos, 5 anos atrás. Certo. Talvez mais um pouquinho até. Mas ela chegou de calça jeans, camiseta, assim. E, você é o Marcelo, não sei o quê. Daí eu olhei assim, eu primeiro me surpreendi, né? Eu falei, olha, quer que eu leve tua mala? Não, levo. Levamos até o carro. Bacana. Eu quis abrir a porta de trás do carro, porque era uma autoridade ali. Então eu vou colocá-la no banco de trás para eu ir como motorista. Ela falou, não, eu vou sentada na frente, você já vai me mostrando a cidade, me contando aqui os pontos turísticos, a gente vai conversando sobre a cidade. Daí eu falei, tudo bem. E assim, na conversa, a coisa tomou um rumo assim muito bacana. Ela uma pessoa muito, apesar do status que ela tinha ali, como ministra, como representando um chefe de Estado. Então, o que acontece? Ela foi muito aberta, muito tranquila na conversa. Então, eu fiquei muito mais à vontade e a coisa foi fluindo. Daí nós fomos para a faculdade, ela deu a palestra, ela tinha mais algumas reuniões marcadas em Curitiba, ela queria fazer alguns convênios, então ela veio a negócios para cá. E ela acabou ficando 3 dias aqui em Curitiba. E eu, por sua vez, acabei ciceronando ela nesses 3 dias. Período. Então, levei para reuniões, levava para hotel, a gente almoçava teve bastante junto, contato. teve contato com a minha família, conheceu a minha família. Então, a gente criou um relacionamento, foi muito bacana. E ela retornou daí para Bangladesh, para Brasília. Uma coisa leva a outra. O teu estudo de relações internacionais levou a isso, mas sempre com contatos humanos. O que prova que tudo é contato humano. Se você não tem o que você tem, é óbvio, né? Esse calor humano, ele quebra algumas formalidades culturais até, não? É claro que você vai respeitar, por exemplo, essa questão do espaço é extremamente importante. Eu que também morei nos Estados Unidos, eu sei, dentro de um subway você não pode nem encostar em alguém, ainda mais se for alguém de uma etnia diferente, que há um grande problema, a gente tem que entender isso. Mas com o seu calor humano, que é uma coisa que o brasileiro tem muito, se a gente souber usar isso a nosso favor e entender a cultura, nós vamos longe, o brasileiro vai longe com essa nossa, como é que fala? Tem uma palavra para isso? Fazer as pessoas se sentirem em casa, como é que se fala? Bem simples. Essa nossa capacidade. Ele tem um carisma que é diferente exato, de receber. Essa questão. Exato. Então ela deve ter se encantado com o teu tratamento. Ela se sentiu super à vontade também, foi bacana. Então, eu intermediei algumas conversas onde o pessoal não falava inglês também. Então, tudo favoreceu essa visita dela e as reuniões que a gente teve. Saiu tudo certo. Tudo certo. Ela retornou para Brasília, ficou mais um tempo em Brasília. Ela me pediu algumas pesquisas, eu fiz algumas pesquisas. Mandei para ela. E assim, criou-se, ela viu que eu poderia ajudar a Bangladesh no sentido de levar o conhecimento das pessoas, quem é Bangladesh, o que é Bangladesh, o que a gente tem para oferecer, e eventualmente com a minha network de todos esses anos aqui em vários segmentos de indústria, de exército, de política, de universidade, trazer alguma coisa que pudesse fazer negócio entre os dois países. Certo. E quando ela estava retornando para Bangladesh, estava para vir um novo embaixador,
ela perguntou assim, escuta, você não quer ser o nosso representante aí no sul do Brasil? Não quer ser o nosso cônsul honorário? Ah, que lindo. E assim, Que você aquilo achou, foi né? um choque. Eu falei, olha, eu nunca imaginava, era uma coisa assim. Puxa Primeiro, vida. eu me senti muito Honrado. honrado. Eu falei para ela, olha, é uma honra para mim. Eu nunca tinha nem pensado nessa possibilidade. Mas eu se realmente é essa a questão, eu assumo e mergulho de cabeça na coisa. Na função. E ela iniciou o processo, me deu os caminhos ali para eu começar o processo. E esse processo é um processo longo. Então, vai para Bangladesh, a proposta, vai currículo, daí começa todo um processo, e esse processo é muito demorado. Uhum. E eu continuei fazendo um trabalho. Daí eu realmente caí nos livros, comecei a pesquisar Bangladesh. Eu aprendi a história, aprendi a cultura. Claro que você não tem como conhecer tudo. Mas eu me aprofundei o máximo possível. E essa é uma coisa que eu falo para todo mundo. Se você quer ter sucesso na tua carreira, no teu trabalho, quanto mais você souber sobre o assunto que você trabalha ou sobre o assunto que você discute, mais sucesso você vai ter. Você passa credibilidade, com certeza. É essencial que você tenha conhecimento. Com certeza. Então eu realmente me aprofundei na coisa. E o primeiro trabalho que eu comecei a fazer era palestras em escolas. Sim. Então eu falava assim, eu estou plantando a semente de Bangladesh. Então as crianças ficavam muito interessadas nas histórias de Bangladesh e isso daí abriu a cabeça do pessoal lá, até que eu fui considerado então o cônsul honorário designado. Sim. Então esse processo do designado também, daí eles já me deram um ponto de credibilidade. E foram se passando até que foram 4 anos para daí ter a formalização do processo, onde o Itamaraty, que é o nosso órgão internacional, já colocou meu nome na página deles como cônsul honorário de Bangladesh. Sim. Mas foi só no começo desse ano que eu recebi a carta do ministro, que é a carta oficial, daí com todas as credenciais. Então, a carta credencial que te dá amplos poderes daí para você. Então, eu já estava há um ano, pelo menos, como cônsul honorário pelo Itamaraty, o Itamaraty tinha aprovado. E nesse processo você passa por documentação de criminal, toda a tua vida tem que ser, não pode estar devendo nada. Tem que estar tudo certinho. Porque na verdade você é um representante do país. Sim, com certeza. Então você tem que ter a imagem. Não só o país que está te nomeando precisa ter alguém de extrema confiança. Certo. Assim como o Itamaraty, ele passa, ele tem o departamento de privilégios, que eles chamam. Sim. Então você tem alguns privilégios do Convenção de Viena, alguma coisa assim. Então eles têm que ter certeza que eles estão dando para alguém que não vai dar problema para ele.